Olá! Bom dia, boa tarde ou boa noite a cada um de vocês, dependendo do horário em que estarão ali com disponibilidade para estudarmos juntos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Espero que todos estejam bem com a graça desse nosso Deus Pai, que nos criou e que olha por nós a cada instante. Nós estamos estudando o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Estamos vendo que, por vezes, as aflições, aquelas coisinhas que nos incomodam, que nos deixam com a pulga atrás da orelha, como dizemos, né? São coisas que buscamos agora mesmo nessa encarnação, pelas escolhas que fazemos, outras que carregamos já de débitos de encarnações passadas e que estamos, né, no tempo de ressarcir aquele a que nós faltamos com a justiça, digamos assim. Então é hora de reparar, e por vezes vemos isso como aflições. Mas nada está fora do lugar e nem é o acaso. Tudo aquilo que passamos tem um porquê. E Deus é nosso Pai e cuida de todos nós. Então, cada dia que estudamos um trechinho do Evangelho, nós vamos percebendo essa bondade de Deus e vamos procurando nos melhorar, fazermos dentro de nós aquela faxina, sabe? Aquela faxina de final de ano, dizia minha mãe. Era na casa física, casa em que moramos. Ai, vamos fazer a faxina de final de ano. E começávamos alguns meses antes, limpando tudo e olhando lá. Pois bem, todo dia é dia e toda hora é hora de fazermos a faxina interior. De vermos o quê? Quais são os hábitos que temos que deixar de lado para que sigamos de uma forma menos aflitivas e, se tiver aflições, que saibamos tirar a lição que de lá vem, né? Bom, hoje a leitura está aqui no item 4, causas atuais das aflições. Então, vamos ler, vamos buscar entender. As contrariedades da vida são de duas espécies, ou pode-se dizer de duas origens, bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Umas têm a causa na vida presente e outra não nesta vida, né? Que era o que eu estava falando aqui, estava colocando para vocês. Então, é importante que a gente perceba que é isso, que nós temos as causas da vida presente e causas que vêm lá de outra vida. Ao buscar as origens dos males, terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e conduta dos que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantas são vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas arruinadas pela desordem, desânimo, má conduta ou por não limitarem seus desejos? Pois não é? Nós mesmos, nesse tempo, quanto será que de nós, né, temos ali desejo de coisas que nem sempre são boas para nós, não é isso? Nós fazemos coisas para buscar saciar aquelas vontades e acabamos sofrendo por causa das escolhas que fazemos, não é isso? Por exemplo, um exemplo simples que a gente vê assim acontecer em todos os lugares. Eu sou fumante.
Não sou mais, já fui. Eu, Silvia Helena, lá atrás já fui. E esses dias eu estava conversando com minha netinha, que estávamos indo visitar meu filho, que teve o filho dele. E a minha neta viu alguém soltando fumaça assim num ponto de ônibus enquanto passávamos e falou: Vovó, por que aquele homem está soltando fumaça pela boca? Eu sabia exatamente o que ela queria dizer, mas eu voltei a pergunta: o que você acha? Eu acho que ele está fumando. Falei: pois é, eu também. Mas vovó, as pessoas já não sabem no tempo de hoje que isso faz mal? Eu falei: com a graça de Deus, a grande maioria sabe. Mas nem todos que o sabem conseguem vencer o vício, a vontade, o desejo de fumar. Ela falou: você já fumou, né? Falei: pois é, não vou mentir para você. Lá atrás, na adolescência, eu comecei experimentando, vendo como era. Falei: mas graças a Deus já tem, falei assim, muito mais de 30 anos que a vovó parou. Ela falou: e por que você fumou? Eu falei: porque lá nos tempos atrás, falei, primeiro a vovó ainda era ali, aquela jovem bobinha, adolescente, e que via os comerciais da TV mostrando aquele Marlboro e aqueles cavalos, indo com pessoas lindas, e o vô também estava no carro, né? E o vô também começou a relatar as propagandas que tinha ali nos comerciais da TV. E óbvio, ninguém falava que fumar era prejudicial à saúde, muito pelo contrário. Eu não lembro, vou lembrar o termo correto, mas o vovô repetiu até um comercial aí do, acho que Hollywood, sei lá, que fazia prosperar na vida. Ela, credo, e vocês acreditaram? Pois é. Vergonhoso, né, gente? Mas é para a gente ver que as pessoas se deixam levar, assim como eu deixei. O vovô fumava, o meu marido, né, o vovô da minha neta, da Sara, é meu marido. E ela perguntou: vovô, com quantos anos você começou a fumar? Eu falei: não minta, porque ela sabe. Falou: você já contou. Com 8 anos de idade. Ele ajudava a senhora que levava café para vender na feira, ganhava os troquinhos, via o irmão mais velho fumando e comprou cigarro. Aí minha cunhada, que era um pouquinho, um ano mais velha que ele, um ano e pouquinho, falou: vou contar para a mãe. Aí contou, a mãe falou: deixa ele, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. Eram outros tempos, claro. Imagina agora minha neta com 8 anos dizendo que vai fumar. Era coisa que nem minha sogra tinha noção dos males que causavam. Sei que nós casamos com 27 anos, óbvio que ele já fumando desde aquela época, era pouquinho, era de vez em quando, mas fumava. Já estava com pigarro, resolveu parar. E logo depois eu também parei e graças a Deus estamos até hoje. Mas por isso que eu estou dizendo, me colocando, né, dando a cara a tapa, como diz, para ver como a gente ainda hoje se deixa influenciar. Mas hoje em dia tem a propaganda contra, ainda coloca, não pode, é proibido a propaganda ali nos meios de comunicação, mas mesmo assim aquele que já entrou nesse vício continua, porque é difícil. E isso acaba sendo o quê? Um sofrimento que vem ali das escolhas que a gente mesmo faz. Porque no início ninguém me obrigou a pegar um cigarro, ninguém me forçou. E aí fui eu mesmo que quis buscar. Não fumava em casa, meu pai não deixava não era como foi minha sogra. O dia que minha mãe percebeu que eu estava com cheiro de cigarro, falou: tem que contar para teu pai. Meu pai mandou recado por ela, não é aqueles homens antigos, né? Hoje está com 89 anos. Fala: o quê? De jeito nenhum que eu vou querer minha filha passando com um cigarrinho na mão. Ele era taxista. Falei: tá bom. Aí eu fumava de vez em quando só, mas não deixava de fumar. Então, o que eu tive que fazer quando resolvi parar, ter a boa vontade para sair da enrascada que eu me meti? A boa vontade. É fácil? Não é.
mas conseguir, todos podem conseguir. A mesma coisa é quando aqueles que procuram álcool, drogas, que são assim viciados por sexo, independente de sentir afeto pela pessoa, de gostar ou não, é apenas sexo, por comida, que tem compulsão, por uma coisa que é ótima para a saúde, mas que tudo que é demais faz mal, busca do corpo perfeito, para ser aquela pessoa que passa na TV, aquele modelo de corpo feminino, de corpo masculino, e aí acaba entrando de forma compulsiva nos exercícios físicos que passam do necessário e, por vezes, em N questões para mudar a própria aparência que tem. Sou a favor, sou contra, não é isso, não é julgamento, mas são causas aflitivas que buscamos na própria encarnação. Então, tem sofrimentos que estamos vivendo no aqui e agora, que são frutos daqui e agora mesmo, da própria escolha que eu estou fazendo nessa encarnação. Por isso que ele deixa claro ali, né, que pode ser da vida presente ou não. Não é isso? Vamos à leitura. Quantas uniões infelizes, fruto do interesse e vaidade, nas quais o coração não serviu para nada. Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e menos melindres. Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e excessos de toda ordem. Quantos pais são infelizes por causa dos filhos por não combaterem neles, desde pequenininhos, as manifestações das más tendências. Por indiferença, comodismo, deixaram desenvolver aqueles germes do orgulho, egoísmo, da tola vaidade que ressecam o coração. Depois, mais tarde, ao colherem o que semearam, espantam-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão deles, não é? Quantas e quantas vezes, né, que acabamos ali deixando que a criança seja como bem entender, faça o que bem quiser. E por quê? Porque é mais fácil, porque é mais cômodo educar, corrigir as más tendências enquanto pequenos. E aí é fácil de percebê-las e mostrar para a criança o caminho correto. Por isso nascem pequeninos e indefesos junto daquela família que precisa estar, não é? Mas temos ali que, nessa primeira fase, impor limites. E por vezes torna-se cômodo deixar para lá. Assim como em nós mesmos, como eu dei o exemplo das escolhas mal feitas que temos também que pedir a Deus, Pai, livrai-nos de todo mal, mas que mal? O mal do roubo, do assalto, da violência que está grande também, mas das nossas más vontades, e que possamos vigiar, orar e pedir, né, aos espíritos superiores para que consigamos nos melhorar, porque é isso que é preciso, nós temos essa necessidade. Continuando. E todos aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida, interroguem friamente suas consequências, que busquem primeiro a origem dos males que os afligem e sintam-se, na maioria das vezes, se não podem dizer, se eu tivesse deixado de fazer tal coisa, não estaria nessa situação. Nós precisamos interrogar a nós mesmos, nos perguntar por quê? Para ver que somos responsáveis
e não jogar a culpa no outro, no destino, na vida, e ficar ali se melindrando e achando sempre que, não é comigo, eu não tenho culpa de estar passando por isso, não. Por vezes nós temos sim, não diria que culpa, mas responsabilidade. A quem culpar então por essas aflições, senão a si mesmo? Deste modo, o homem é, na maior parte dos casos, o autor dos próprios infortúnios, mas, ao invés de reconhecer isso, acha mais conveniente e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, o azar, sua má estrela, quando, na verdade, sua má estrela é a sua negligência. Os males dessa natureza formam seguramente a grande maioria das contrariedades da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Então, nós vamos nos melhorar dessas contrariedades da vida quando avançarmos no nosso quesito moral e intelectual. Buscar o conhecimento, sim, intelectual, mas, assim, passar a ação, porque não adianta eu conhecer, estudar, saber muitas coisas e não fazer nada a respeito, não é? É a mesma coisa que eu comprar um livro lindo, maravilhoso pela capa e nunca abrir e ler o que está lá dentro. E o conhecimento moral, ele deve ser primordial. É a base para que estejamos bem. E o intelectual para que avancemos no dia a dia. Dia a dia. E nós podemos fazer essa melhora e essa busca em nós mesmos. Sempre, sempre é dia de recomeçarmos, de buscarmos sermos um pouquinho melhor que no dia anterior. Bem, meus amigos, o tempo está findando por aqui e continuaremos nesse mesmo item, né, das causas atuais das aflições no próximo estudo. Fiquem com Deus, que a semana seja linda. Linda, não é só lindo na temperatura, no sol brilhando, mas com aquela paz interna que faz com que esteja o dia como estiver, por dentro irradie a luz e a paz de Cristo. Fiquem bem, até breve.